Oi, gente! Está iniciando o episódio 00 do podcast PET Filosofando, que é um podcast do Programa de Educação Tutorial em Filosofia da Universidade Federal da Bahia. Meu nome é Grace Kellen Miranda Cerqueira e hoje eu estou aqui com Ricardo Guzmão e Paulo Freire. Olá, eu sou o Paulo Freire, sou membro do PET Filosofia desde 2018, estou no curso de Filosofia agora no sétimo semestre. Minha pesquisa atualmente é na área da filosofia política, investigando a noção de poder e como que ela se desdobra na noção de empoderamento no século XX. Meu nome Vai, é Ricardo Guzmão, sou estudante do sétimo semestre de filosofia, estou no PET desde 2018. Minha pesquisa é na área de filosofia da psicanálise, investigando liberdade e segurança dentro dessa perspectiva. eu faço parte do PET desde 2017. Minha pesquisa também é em filosofia da psicanálise, tratando acerca das lembranças e O das podcast PET memórias Filosofando induzidas. é uma atividade que surgiu como algo para aproximar ainda mais os estudos filosóficos do âmbito acadêmico da comunidade em geral, porque às vezes há um distanciamento muito grande, talvez pela densidade dos textos filosóficos, e as pessoas sentem dificuldade em adentrar nesse universo diretamente nos textos clássicos. Então, o podcast não vai substituir os textos, mas pode funcionar como um intermediário nessa relação entre a filosofia e a comunidade. O pensamento filosófico produzido dentro da academia e para além dela, com a comunidade em geral. E eu acho que, de certa forma, Paulo, quebra um pouco aquela noção de que a filosofia ela é feita de forma solitária. Acho que estabelece mais essa questão do diálogo, né, entre as pessoas, a exposição mesmo das opiniões, dos conhecimentos. Eu acho que isso enriquece uma pesquisa filosófica, um conhecimento filosófico de uma forma geral. É uma forma de introduzir o público em geral com a filosofia, dentro de um espaço onde acontece um debate, uma conversa, que é algo que acaba resgatando o que se espera da filosofia desde lá do início, né? Que é essa coisa de poder argumentar sobre ideias, não só de uma forma escrita, onde a pessoa só vai absorver isso, mas tá ali nessa questão de dialética mesmo, né? Além do mais, a proposta do podcast não é só trazer essas discussões enfim, da academia, por simples, mas tentar pensar outras possibilidades de filosofia. Então, a gente pode trazer convidados e convidadas aqui que vão estar discutindo temas, mas também nós mesmos do PET Filosofia vamos estar propondo também temas para serem discutidos aqui. Na seleção que eu participei para poder concorrer à vaga no PET, havia uma dinâmica de proposição de atividade e era uma dinâmica em duplas. No caso, a minha dupla foi Ricardo, e numa conversa, sabendo que ambos gostam muito de podcasts, a gente imaginou que poderia se articular um podcast do PET Filosofia. Lembrando que são raros assim os podcasts de filosofia, ainda mais produzidos por estudantes de filosofia. Um podcast que venha dessa perspectiva. Então, eu acho que surge um pouco daí, dessa necessidade de trazer a voz de estudantes de filosofia para o âmbito da discussão filosófica na conversa, principalmente nos meios digitais. Eu acho que isso tem uma função essencial aí no surgimento do podcast. E enquanto a gente conversava, a gente tinha dividido, né? Tipo, cada um ia pensar ali em uma atividade e depois ia mostrar para o outro para ver o que a gente fazia, se unificava, se achava que a ideia do outro era melhor e tudo mais. Paulo fez essa ideia mais voltada para o podcast e na época eu fiz mais voltada para o YouTube.
mas as ideias meio que eram bastante semelhantes, então a gente resolveu unificar as ideias e criar essa proposta de atividade do podcast, unindo as ideias dos dois. E eu acho que foi uma excelente ideia. Creio que enriqueceu muito o nosso corpo de atividades dentro do programa de educação tutorial. E falando em programa de educação tutorial, que é o significado, né, da sigla do PET, ele é um programa que visa a realização de atividades que tem como base o tríade, né, universitário, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, a nossa responsabilidade é basicamente promover atividades dentro desses três âmbitos. Então, a gente tem aquelas atividades cujo o conteúdo está mais voltado para a pesquisa, tem outras que está mais voltado para o ensino, e tem aquelas, né, que mesclam extensão, ensino, pesquisa e tudo mais. Eu acho que, de certa forma, é um programa que abarca muito bem o espírito da universidade, a partir da composição de 12 membros, né, que estão ali juntos, formando esse grupo, e, de certa forma, a gente tem aquele peso de se relacionar enquanto grupo, enquanto trabalha junto, enquanto delibera acerca da realização dessas atividades, também sob a tutoria de uma professora, né, que agora é Juliana Ágil, que está ali também como uma figura de petiano, que é importante frisar, aquela figura de horizontalidade, cujas deliberações são feitas em grupo. É algo que acaba alimentando bastante a autonomia dos estudantes, né? Porque, embora exista uma tutoria ali de alguém que já está mais para frente academicamente, o PET ele funciona muito com base no grupo e nos caminhos que o grupo decide levar as suas atividades e o programa em si. O programa mesmo a nível nacional, como acontece nos eventos e tudo mais. É algo que vai tirar o estudante dessa coisa de simplesmente ir para a universidade assistir aulas para desenvolver alguma coisa e aprimorar a sua vida acadêmica. Eu acho que a experiência o espaço que o PET proporciona vai muito além de um aprimoramento estudantil no sentido universitário da pesquisa, por ter essa dinâmica da tríade que Gracie mencionou. Tem a extensão, que, enfim, é algo que geralmente estudantes não conhecem muito bem, não têm essa experiência, e no nosso caso, a extensão se dá de maneira ativa dentro de comunidades ao redor, seja pela via do ensino, que a gente vai até as escolas, seja pela via da extensão mesmo, em que a gente produz atividades, constrói junto com a comunidade, pensando nas dinâmicas que já existem ali dentro da comunidade e como que o PET pode agregar alguma coisa para melhorar ainda mais. Pensando nisso, a gente pode expor um pouco sobre algumas das nossas atividades. Paulo, são tantas atividades que eu não sei por qual eu começo, mas falando dessa questão da extensão e de levar os muros da universidade, estender, né, esses muros da universidade, eu penso no ciclo de cinema, que é uma atividade que a gente apresenta um filme para a comunidade, e a partir da apresentação desse filme, nós, petianos, vamos apresentar os pontos filosóficos que estão ali presentes no filme e gerar uma espécie de debate. Eu acho isso muito interessante porque quebra a cisão que muitas vezes se faz existir de que a comunidade e a universidade são coisas separadas, e a gente mostra a serventia que tem, né? Porque a universidade, enquanto universidade pública, ela tem essa função de serventia à comunidade, principalmente aquela que está ali em torno dos muros, né, da faculdade e tudo mais. Então, eu acho que é muito interessante isso, e principalmente esse diálogo que acontece entre os petianos e a comunidade, porque traz para a gente muito aprendizado, principalmente enquanto estudantes, né, que estão se construindo profissionalmente, acaba sendo uma troca muito rica
para o PET, para as pessoas que estão ali. Enfim, eu acho uma atividade excelente. Bom, falando em atividades de extrema importância, assim, para a construção tanto do PET quanto do curso de filosofia, eu acho importante mencionar o SEMGRAD, que é o seminário da graduação, que, enfim, é comum ter seminários de graduação, mas organizados pelo próprio curso. No caso do curso de filosofia da UFBA, esse seminário é organizado pelo próprio PET, onde a gente recebe resumos de trabalhos e, sendo aprovado o resumo, a pessoa é encaixada num horário dentro do dia que a gente estabelece para a realização da atividade e tem a oportunidade de um estudante, a nível de graduação, expor sobre uma pesquisa e receber ali as críticas, os pontos, as observações para poder melhorar nesse processo de aprimoramento da pesquisa. E isso tem um papel fundamental na formação. E ainda mais por ser uma atividade aberta não só para o curso de filosofia da UFBA, mas para filosofia em geral, para quem tem trabalhos na área de filosofia a nível de graduação e queiram apresentar. Então, eu acho que essa atividade tem um caráter muito importante para a pesquisa em filosofia. Ouvindo você, Paulo, eu estava aqui me lembrando de uma fala do professor Valdomiro, que ele falava sobre como se estruturava, né, o desenvolvimento do trabalho acadêmico, enfim. Ele sempre falava que era assim, a gente tem um núcleo de amigos dentro da universidade, a gente pode produzir alguma coisa, algum texto, com nossas ideias, com algum trabalho que a gente esteja desenvolvendo, e a gente coloca para esses amigos opinarem sobre esse trabalho, criticarem, e a gente ali vai fazer as correções, né? Aí, o segundo momento seria apresentar isso para a comunidade acadêmica, que é o que se encaixa na atividade do SEMGRAD, que é essa apresentação para a comunidade que vai ali fazer perguntas, criticar alguns pontos do texto, enfim. E ali você vai melhorando o seu trabalho. E no terceiro momento, é o momento da publicação daquele trabalho que já passou pelo crivo dos amigos, da comunidade, e agora é um trabalho mais forte que pode ser publicado. Para essa terceira etapa, o PET Filosofia tem uma atividade que é a da publicação da revista Argumento. A revista Argumento é uma revista discente da área de filosofia, onde os graduandos e pós-graduandos, tanto da Universidade Federal da Bahia quanto de outras universidades, podem publicar seus artigos. Ali vai passar por uma avaliação de um parecerista pelo método duplo cego, e vai receber as últimas críticas dentro dessa perspectiva que Valdomiro coloca, né, nessa terceira etapa, que é o que vai fazer com que você faça ali as modificações ditas por um especialista no assunto, e você vai fazer as modificações e vai ser publicado, que é uma coisa que é muito importante, que a gente já tenha artigos publicados, né, já desde a graduação, que é algo que a gente ainda vai fazer muito durante a vida acadêmica, então acho que é uma coisa bastante importante. A gente mantinha a revista Argumento no formato impresso até a edição de número 14. Na edição de número 15, a gente migrou totalmente para o formato eletrônico, mas tornou a revista também mais visível, né? Porque no formato impresso a gente vendia ela em algumas atividades, mas no formato eletrônico ela está ali disponível para download em todo o Brasil, então tem um alcance bem maior, né? E recentemente ela melhorou na qualificação, né? Que ela já é B3, então eu acho que é uma coisa importante que a gente tem dentro da Universidade Federal da Bahia. Grace? E assim, acho que pensar nessa questão de publicação me remete muito a uma atividade que surgiu na pandemia, basicamente,
porque a gente está muito restrito nesse momento, nós estamos em quarentena, nós não estamos nos encontrando na sala do PET, então houve aí uma readaptação de algumas atividades que eram presenciais, e surgiu uma que eu acho que, falando de publicação, cabe muito bem ao momento, que é o blog Pet Filosofando, né? Assim como o nome do podcast, que veio de uma ideia de Alexandre e minha, em que a gente arrumasse um espaço para publicações menores. Então, assim, aquele texto reflexivo que você faz naquele momento de perturbação da quarentena, então você fala, pô, vou escrever. E você quer publicar em algum lugar que tenha uma temática que envolva aquela que o Pet está lançando no blog, né? Principalmente o que a gente tem agora, né, que é a filosofia no período de pandemia, e como nós, enquanto estudantes de filosofia e pensadores também, estão se articulando nesse momento e qual a serventia que estamos tendo. E lá, nesse blog Pet Filosofando, que é da plataforma do Medium, né, que a gente acabou fazendo, você pode publicar essas publicações assim menores, que não tenha um peso de um artigo e tudo mais, que seja de suas reflexões diárias. Dentro desse blog, as pessoas vão ler, as pessoas vão tecer as suas críticas e tudo mais. Então, acho que é uma atividade que, nesse momento de pandemia, enriqueceu muito o nosso programa, e também trouxe um certo alívio, né? Então, a gente já teve publicação do próprio Alexandre, de Paulo, você, Ricardo, minha, enfim. E com o tempo a gente vai recebendo outras, não só dos próprios petianos, mas da comunidade universitária, né, como um todo. Bom, outra atividade que é de extrema importância para o âmbito da pesquisa, e eu acho que em alguma medida também o desenvolvimento pessoal da desenvoltura de falar em público, em certa medida, é o módulo, talvez até pela forma como ele funciona. E, em primeiro lugar, eu acho que o mais importante do módulo, que é o módulo de estudos, é que não é simplesmente um grupo de estudos, não é um grupo de pesquisa, puro e simples. Ele tem um caráter muito potente e transformador, que é a questão de que nele a gente não estuda as obras canônicas da filosofia. A gente não vai estudar os autores que já estão nesse cânone, enfim, que foi consagrado ao longo da história da filosofia. A proposta do módulo busca e visa transformar, em alguma medida, o estudo acadêmico, levando autores e autoras que antes não eram vistos assim no centro desses estudos. A exemplo das últimas edições que a gente estudou, Franz Fanon, Angela Davis, Paulo Freire, e a edição atual que estamos estudando, Muniz Sodré. Enfim, são autores e autoras que trazem uma nova perspectiva que antes não estava sendo, de modo geral, vista no curso de filosofia, principalmente na UFBA. Então, eu acho que tem, em primeiro lugar, esse caráter transformador de pontos de vista sobre a filosofia, e, em outro, a perspectiva da construção da própria dinâmica da atividade, que consiste no estudo de uma obra de um desses autores escolhidos durante todo o ano, e acontecendo os encontros quinzenalmente. Cada encontro desses conta com duas pessoas coordenando, duas pessoas bolsistas no PET Filosofia vão estar à frente, bolsista ou voluntário, na verdade, membros em geral, vão estar à frente da atividade na coordenação da discussão, que, enfim, vão dar o tom, as direções, em certa medida, que a gente vai discutir naquele dia. Então, tem esse caráter de se colocar à frente. De modo geral, todas as atividades têm, mas pensando em pesquisa, a nível de pesquisa, eu acho que o módulo de estudos define bem esse caráter. Então, eu queria mencionar ele. E é uma atividade que a gente
conseguiu adaptar muito bem para o formato virtual, né, durante esse período de isolamento, que se tornou até um pouco maior, porque tem a participação de pessoas que estão fora da cidade de Salvador, que estão fora do estado. Então, é uma atividade que conseguiu se manter assim, uma boa discussão através de aplicativo de videoconferência. Além dessa atividade, a gente tem também o Entre o Passado e o Futuro, que é uma atividade que a gente vai fazer agora com mais frequência, né? O que também foi uma atividade que ficou muito boa nesse formato. A gente teve a primeira edição desse ano com o professor Valdomiro, e a gente já está trabalhando para a próxima edição, que deve acontecer agora. Vocês lembram a data? Mês que vem, né? Que é uma atividade que ela visa discutir temas atuais, né? Entre o passado e o futuro, fala do presente. Sempre em articulação com as coisas que passaram e com as coisas que ainda estão por vir. Então, é uma atividade que a gente chama uma ou mais pessoas para criar ali um clima de roda de conversa, onde vai se discutir um tema dentro dessa perspectiva de conectar o passado, o presente e tentar assim, planejar um futuro sobre aquele tema, vislumbrar algo que ainda está por vir. Sim, Ricardo, eu acho que, inclusive, é uma atividade que eu gosto muito do modo como ela é organizada. E falando em atividades da pandemia, né, acho que vocês já falaram do módulo, do Entre Passado e Futuro, eu falei do blog. Temos também a Ágora, que é uma atividade que se adaptou a esse período pandêmico. A Ágora surge com a intenção de estabelecer uma espécie de um UFC filosófico, exatamente isso, no qual você vai ter duas pessoas, né, dois debatedores, um com opinião contrária do outro, e a partir disso eles vão apresentar ao público que está ali assistindo, nesse caso, como vai ser por vias virtuais, as pessoas vão estar assistindo através dos aplicativos e eles vão expor os seus pontos de vista contrários. A partir disso, as pessoas vão ali, né, decidir para qual lado tende a ir mais e vão ficar lá nessa espécie de conflito entre eles, buscando sempre contrapor um ao outro. E no final, eu acho que as pessoas podem falar, né, podem perguntar, podem estabelecer ali o que é que acha que teve de contradição, onde é que acha que o outro pesa um pouco a opinião e tudo mais. Eu adoro essa atividade, porque eu acho que gera uma atenção para você que não sabe muito bem lidar com a situação. Você fica apreensivo ali, vendo, meu Deus, vai rolar uma briga daqui a pouco. Gosto muito. A ideia ela veio de um conflito, digamos assim, argumentativo que existiu entre o professor Valdomiro e o professor Crisóstomo, né? Eles fizeram essa brincadeira proposital na faculdade de filosofia. Desde então, o PET adquiriu a ideia e transformou isso para o âmbito estudantil. Então, as opiniões contrárias são estabelecidas por estudantes e não por professores e tudo mais. E a gente vai adaptar essa atividade, vai ter a Ágora aí. Então, a Ágora ela vai acontecer esse mês ainda, no final desse mês. Vai contar com a presença de Alexandre, que é petiano, e de Fernando, que é um estudante de psicologia. Eles vão tratar sobre a tranquilidade, né? Um ali para o lado mais filosófico, outro mais para a sua vertente psicológica. Eu acho que vale muito a pena as pessoas que estão ouvindo o podcast se certificarem, né, e darem uma visualizada aí nessa atividade que vai estar disponível também no YouTube depois. Para encerrar aqui essa parte das atividades, claro que a gente não citou todas as atividades, o PET tem atividades que, inclusive, não puderam ser adaptadas para esse período de pandemia, por ter um caráter muito forte, assim, presencialmente, tanto na escola quanto na comunidade.
Mas eu vou mencionar uma outra atividade que a gente já adaptou em certa medida e, enfim, vai continuar, é o boletim, que é uma espécie de jornal filosófico do PET Filosofia, em que a gente traz as novidades do PET Filosofia sobre as atividades, sobre a Faculdade de Filosofia, sobre a UFBA. Agora a gente também está abrindo um espaço artístico que, enfim, quem quiser se manifestar por lá, envia para a gente tanto um desenho, uma foto, um textinho, né, uma crônica breve, um poema, e sendo autoral, vai estar disponível no final do boletim. Eu acho que isso também é uma maneira de aliviar, em certa medida, os pensamentos com a questão da pandemia. Então, o boletim é uma atividade que já está acontecendo, teve uma edição agora já, e vai ter mais uma, serão 2 por ano, né? E, enfim, a gente vai estar trazendo as informações mais atuais sobre a filosofia em relação ao PET, as atividades, e também agora com esse caráter de exposição de artes autorais de quem nos enviar. Com isso, passo para a Grace falar agora sobre as nossas redes sociais. Mas é isso, Paulo. Eu concordo. Acho que o nosso PET é muito rico de atividades. Inclusive, teve várias aqui que não vai dar tempo, né, de falar, que é filosofia na escola, filosofia em ensino, ciclo de leitura, enfim. Mas se você tem interesse em conhecer melhor o PET, se você tem interesse em ver a divulgação das atividades, em acompanhar as nossas coisas, né, todas que estão sendo feitas aí na pandemia, fora da pandemia, acho que o melhor veículo de rede social para se fazer isso é o Instagram. O nosso é o ufba.petfilosofia. Lá no link da bio, vocês vão encontrar um direcionamento para o nosso site, para o nosso canal no YouTube, para a nossa página no Facebook. Enfim, vocês vão encontrar uma rede de maneiras de vocês conhecerem melhor o PET Filosofia. E eu acho que o importante também é dizer que esse, como episódio piloto, está abrindo para o episódio número 1, que vai ser fantástico, que vai contar com a presença da nossa petiana Júlia Coelho e o nosso petiano que está aqui falando com a gente, Paulo Freire, que vai ser sobre o tema que ele vai falar para vocês agora. Vai tratar já de um desdobramento, digamos assim, de algo que a gente viu na obra da Angela Davis, que já é uma maneira também de mostrar como que o módulo de estudos gera frutos, né? Já gerou tantos frutos aí nas nossas atividades afora, apresentações nos encontros nordestinos aí, no encontro regional também, né? O daqui da Bahia. E, enfim, nesse episódio, Júlia e eu estaremos falando sobre liberdade e educação e liberdade, a partir de um trecho da obra Mulheres, Raça e Classe de Angela Davis, em que ela aborda a educação em vários aspectos, mas principalmente como exercendo um papel crucial, uma função crucial para a emancipação, para a conquista da liberdade do povo negro. Então, ela faz uma análise bastante rica dos Estados Unidos do século XIX e, a partir dali, ela percebe como que a educação se encontra sendo tanto um fim como um meio dentre todas as questões que ela aborda em relação ao problema da escravidão e das condições impostas ao povo negro nos Estados Unidos do século XIX. Então, a gente está aguardando vocês aí no próximo episódio. Nós agradecemos imensamente por vocês estarem ouvindo a gente hoje e eu vou passar a palavra para o pessoal para eles se despedirem de vocês e até a próxima. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui, Paulo, Grace, quem está ouvindo.
Quem ainda tiver alguma dúvida sobre as atividades que a gente mencionou aqui, podem entrar em contato com a gente através do e-mail petfilosofia@ufba.br. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Então é Pronto, isso. vá. Até a próxima. Temos um episódio.